Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves os livros poéticos, começando pelo livro de Jó. Vamos partir para os nossos estudos nas Sagradas Escrituras e agora fazendo o estudo nos livros poéticos. Para considerarmos os livros poéticos, primeiramente estaremos tendo uma pequena noção, rápida noção, até mesmo superficial, do que é a poesia na língua hebraica ou a poesia em termos bíblicos. E isso é tão importante porque tem-se ideia de que muitos livros ou textos das Sagradas Escrituras são verdadeiras poesias escritas. E nesta abertura de livros poéticos, eu entendo quando nós estivermos no céu, a conversa nossa será de tal forma, tão suave, tão harmônica, que deverá ser em poesia também. Aqui nós temos vozes, algumas bonitas, suaves aos nossos ouvidos e algumas muito desarranjadas. Há falas que estão numa forma melodiosa e outras não. Eu creio que no céu vai ser uma perfeição. Então, esses textos bíblicos mostram um aspecto de uma linguagem inspirada também. Muito bem, livros poéticos, a poesia. Como definição, entre tantas definições que podemos retirar de dicionários, colocamos esta simples: poesia é a arte de exprimir, oralmente ou por escrito, em forma métrica ou rítmica, pensamentos sublimes e encantadores, carregados de emoção, exaltação ou sabedoria. Simplesmente uma definição de poesia. Lembremos que, no nosso caso, nós usamos atualmente muito a forma métrica, em termos de quantidade de vocábulos, fonemas, que são pronunciados de uma forma constante, através de vários versos. Então, com medidas, números definidos de fonemas, enquanto que a rítmica é de alguma coisa que leva à harmonia, a um ritmo estabelecido. E no nosso caso, no Brasil, é muito utilizado, vamos dizer assim, o som soando de forma que dê algum ritmo ou uma rima ao final de cada linha, e isso através dos versos. Ainda falando de poesia, a poesia antiga hebraica não tem métrica, nem rima. Supostamente não tem rima, porque ninguém sabe perfeitamente qual é a pronúncia antiga das palavras hebraicas. Então, no dia de hoje, disse que não tem nenhuma rima, porque ninguém sabe a pronúncia também correta das palavras. Mas consiste antes de paralelismos ou ideias rítmicas, isto é, em vez dos versos rimarem, o mesmo pensamento é repetido com palavras diferentes. Na repetição, o pensamento chega ao auge, formando pares de versos, o que é chamado de parelhas, tanto na forma de sinônimos ou antônimos, e os sentimentos de uma linha repercutem na linha seguinte. As parelhas podem ser duplas, ou triplas, ou quádruplas, isto é, de 2, 4, 6 ou 8 linhas, como no Salmo 119.
abrindo o Salmo 119, nós podemos perceber que são versos em 8 linhas, assim fazendo essa colocação de parelhas em 8 linhas. Ainda, observe, neste aspecto da poesia hebraica, um exemplo que temos é o exemplo de exprimir uma ideia em linhas sucessivas e sinônimas. Pensamentos são repetidos em colocações de palavras diferentes. Assim, temos no Salmo 26, verso 2: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Ou seja, o que temos na primeira oração é repetido na outra oração final, com outras palavras. Então não existe uma rima de som, primeiramente, mas uma rima de pensamentos, de ideias ou sentimentos colocados em exposição. Outro exemplo, Isaías capítulo 1, verso 3: Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. É uma poesia, está em forma poética a colocação desses versos. Ainda mais exemplos. Agora, um exemplo de repetir uma ideia de forma antônima, temos no Salmo 32: muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Mais um exemplo: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10, o verso 1. Entretanto, consideremos, é tão somente no original e em poucas traduções que a poesia aparece com tal aspecto. Por que isto? Porque quando há uma versão ou do hebraico vai se passando para outras línguas, infelizmente muitos não conseguiram trazer junto na versão a poesia que havia no original. As palavras não tendo sido tão bem escolhidas na versão, aí não há uma identificação de parelhas sendo formadas. Continuemos mais um pouco. Agora, falando dos livros poéticos, na divisão tradicional dos livros da Bíblia, são intitulados como poéticos os 5 seguintes livros, já conhecidos por todos nós: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Estes livros foram escritos em forma poética, mas não são os únicos trechos poéticos da Bíblia. Afirma-se ser escrito em poesia 1/3 do Antigo Testamento. Então, observe, 1/3 do Antigo Testamento foi escrito em poesia. São exemplos de trechos poéticos em Gênesis capítulo 4, verso 23 e verso 24, Deuteronômio capítulo 32, o Cântico de Moisés, como também são chamados grandes obras-primas da poesia, textos em 2 Samuel, como no primeiro capítulo, versos 19 a 27, o livro de Naum, desde o capítulo 1, verso 10 ao capítulo 3, verso 19. Ainda podemos dizer a respeito de livros não chamados livros poéticos, mas que têm trechos em poesia: Lamentações, grande parte de Isaías, Jeremias, dos profetas menores. Grande parte desses livros citados são todos eles poesia. E o último Cântico de Moisés, também Deuteronômio, é poesia. Então observem esses particulares. Agora,
se nós formos tomar esses textos na linguagem de hoje, na versão corrigida, na versão atualizada ou outras versões, mas já não percebemos nada em ritmo, nada em combinação, nem de sons e nem de pensamentos, e nem jogos corretos, vamos dizer assim, sinônimos ou antônimos de diversas palavras. No Novo Testamento, como poesia, encontramos trechos, como em Lucas, capítulo 1, verso 46, Lucas 1, os versos 69 e 79, também Lucas, capítulo 2, verso 29 a 32, são textos ou trechos em que nós percebemos alguém sendo tomado pelo Espírito de Deus e a colocação dos pensamentos na condução pelo Espírito de Deus vem até de uma forma bonita de ser colocada, algo agradável aos ouvidos na mensagem e também nesta tal rima de sons ou pensamentos. A classificação livros poéticos é apenas didática. Quando consideramos, por exemplo, Jó, ali se apresenta uma narrativa histórica e muitos salmos trazem profecias diversas. E como essa classificação é apenas didática, não influi no nosso estudo, mantemos a tradição, pois isso não interferirá no nosso objetivo ou de estudarmos a palavra do Senhor, que no momento é o livro de Jó. Ainda uns detalhes. Lembremos que nós temos os salmos, e os salmos são cânticos. Observem que muitos salmos, quando nós estamos lendo, parece que há ali uma cadência uniforme. A gente pode ler e vai notando uma certa cadência nas palavras, mais nos pensamentos, nas ideias, do que na rima. Enquanto outros salmos, infelizmente, nós não temos isso. Mas é quando se perdeu esse aspecto poético pela versão. Mas lembremos, os salmos, 150 salmos, são na verdade 150 cânticos. E se são cânticos, eram recitados, ali falados em grupos ou em conjuntos de cantores ou em algum que fizesse a colocação individual dos textos, mas seguido por um ritmo acompanhado pelos instrumentos. Então era poesia, existia uma rima de algum tipo que caía no ritmo da própria música. Assim, passando ao estudo dos livros poéticos, vamos ao livro de Jó. Quem é Jó? Jó é uma figura real, como Noé, Daniel, podíamos citar outros mais, como Abraão, podíamos colocar como José, tantos na Bíblia. Sendo citado no lado deles em Ezequiel, capítulo 14, verso 14, Noé, Daniel e Jó. É Deus falando com Ezequiel. Homens que oravam e a quem Deus ouvia. Então observem, conhecidos pelo povo de Israel no passado, e Deus dá testemunho deles. É também citado Jó como exemplo de paciência em Tiago, capítulo 5, verso 11. Então não é uma história fictícia. Jó é uma história real. Deus mesmo dá esse testemunho. Assim, nesta história, Jó aparece como patriarca e sacerdote do seu próprio lar. Passando ao livro propriamente, considerando algumas generalidades, temos o autor e também a data em que foi escrito o livro são desconhecidos.
A história passa-se na terra de Uz. Citação de Uz temos na Bíblia, como em Lamentações capítulo 4, verso 21, citado ali como sendo local em que se levantou Edom, o reino de Edom, ou local da morada da descendência de Esaú, que seria então mais ao sul da Palestina, provavelmente mais na Arábia do que nas terras de Israel. Perdoe-nos falar dessa forma, mas se assim for, Jó é mais um árabe do que um israelita nesta colocação. Aqui é descrito o ocorrido com o homem em época patriarcal, de quem Deus testificara ser justo, o qual vem a ser despojado de riqueza, filhos e saúde, mas suporta todas estas aflições com paciência. Ainda continuamos. Certos fatos indicam que Jó viveu por volta dos tempos de Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo, ou até antes. Os fatos mais destacados para esta conclusão são: primeiro, a idade alcançada, que sugere a faixa próxima à da idade de Abraão. Abraão atingindo 175 anos, e de Jó fala que depois desta história ele viveu mais 140. Quantos anos teria então Jó? Possivelmente 200 e poucos anos, que é na faixa, vamos dizer assim, do tempo de Abraão e seus pais. O que mais? Numa segunda consideração, sua atividade como sacerdote da família, idêntica à de Abraão, Isaque e Jacó. As incursões dos sabeus e dos caldeus, semelhante ao caso de Abraão. Observe que na história de Abraão, vimos isto, que houve ataques de povos, entre eles os caldeus, vindo de longe, supostamente longe, e atacando aquela região. Então esses povos já existiam e tinham este costume, e no caso de Jó são citados sabeus e caldeus. Um quarto fato: o uso frequente do nome patriarcal comum de Deus, Shaddai ou El Shaddai, Deus o onipotente, que aparece cerca de 31 vezes. Lógico que não está na nossa Bíblia em português. Isso aí são as cópias dos manuscritos mais antigos, que apresentam a palavra no hebraico como El Shaddai. Então, o costume do chamar Deus da época de Abraão. E uma quinta observação: a ausência de referência à lei mosaica também sugere uma era pré-mosaica, antes de Moisés. Se fosse israelita, não poderia estar fazendo sacrifício desse jeito. Então é da era patriarcal, antes da lei dada a Moisés, mas perto de Abraão. Só para termos esta ideia de uma época em que existiu o nosso personagem Jó. Quem poderia ter escrito este livro? Tudo pode indicar que seja o próprio Jó ou alguém da sua época. Propósitos, um objetivo direto do livro, nós não encontramos assim destacado, mas observamos e podemos colocar como um propósito o fato do livro revelar as seguintes verdades: Satanás, como adversário de Deus, só age contra o justo com sua permissão. Na vitória do justo, Deus é glorificado. Observem o total domínio de Deus sobre as forças do mal. Não fazem nada se Deus não permitir. Um segundo ponto observamos e aprendemos como verdade: Deus lida com situações demais elevadas para a plena compreensão da mente humana ou pela mente humana.
que Deus faz, como o homem poderá analisar e entender? E os caminhos de Deus sempre são mais altos do que os nossos caminhos. Pelo quê? Sempre a atuação de Deus na vida das pessoas ou na humanidade parece demasiadamente complexa, essa atuação de Deus diante da nossa razão e da nossa inteligência e sabedoria. É o que é falado também no livro. Outra observação, outra coisa que aprendemos: a verdadeira base da fé está não nas bênçãos de Deus que podemos ter conosco, mas na confiança no próprio Deus. Observe no tempo de Abraão, quando Deus disse que ele, Deus, era o grandíssimo galardão de Abraão. E lembremos que Noé, ao abençoar seu primogênito Sem, não lhe prometeu terras, nem riquezas de tesouros, mas disse: bendito seja o Deus de Sem. Ou seja, Deus é a maior bênção e segurança de cada um, e não que alguém possa possuir, até mesmo vindo do próprio Deus. Embora os métodos de Deus agir pareçam cruéis e contraditórios, ver-se-á no fim que ele é plenamente misericordioso, e mais perfeito, e mais sábio, e atua sempre com amor e com o objetivo do bem, ainda que nós não entendamos. Por isso a palavra que o profeta disse, que Deus faria o seu ato, estranho ato. Deus faria a sua obra, estranha obra. E quem é que poderia entender ou arguir Deus naquilo que ele determinou ou aquilo que ele já estabeleceu? Portanto, o livro de Jó dá-nos vários ensinos nesses aspectos e outros mais que poderíamos estar considerando. Agora, numa vista panorâmica, falando do livro todo em poucas palavras, como num resumo, passando pelo livro todo de uma forma rápida, poderíamos dizer: sobrevieram a Jó, primeiro as investidas de Satanás, com alegações de ser falsa a sua integridade, e seguiram-se as provas que Deus permitiu a Satanás fazer. Jó não compreende a causa dessas calamidades, mas resigna-se com o pensamento de que Deus envia aos homens tanto o bem como o mal, e que Deus tem direito de fazer com suas criaturas o que lhe aprouver. E observe a palavra de Paulo quando chega a argumentar assim: quem pode dizer a Deus, que fazes? Como questionando a Deus. Um caco falando ao oleiro? Não é possível. Ainda nesta vista panorâmica, na sequência da história, 3 amigos de Jó argumentam que, sendo Jó o mais aflito dos homens, deveria ele ser o mais ímpio de todos. Isso numa impiedosa associação do sofrimento que Jó estava nele agora, como consequência direta do pecado, ou de um pecado que Jó tivesse. Jó fica indignado e nega a acusação de ter cometido pecado, levando sua negação ao ponto de autojustiça. Com a permissão de Deus, citada no início, os sofrimentos de Jó aparecem, portanto, não como castigo, como pretendiam ou entendiam os seus 3 amigos, mas sim simples prova, o que ficou também para ensino de todos nós. Na continuidade, depois desses 3 amigos, como que diversas vezes bombardeando Jó com acusações, vem um outro personagem que aparece, chamado Eliú, na conclusão da discussão entre Jó e seus amigos. E Eliú fala, condenando Jó por sua autojustiça e os outros 3 por sua áspera condenação de Jó. Continua explicando que Deus tem um propósito
ao enviar o sofrimento aos homens, que ele intenciona trazê-los para perto de si mesmo. Não há coisa ruim neste mundo que Deus não possa estar utilizando disso para um bem maior para nossas vidas. E as coisas deste mundo, alegrias e tristezas, tudo isso passa. O importante é alcançar a vida eterna. Ainda, por fim, Deus usa as aflições de Jó para mostrar-se altíssimo, para frisar o seu poder, a sua sabedoria, o seu domínio sobre todas as coisas e para revelar a Jó uma falha da qual até então não tinha conhecimento: a autojustificação. Encerra-se o livro com a prosperidade de Jó sendo-lhe devolvida e aumentada, além da nova experiência que adquiriu com Deus. Colocando um tema no livro de Jó, qual tema poderíamos colocar entre tantos pensamentos ali expostos? O mais notório é o sofrimento do justo, ou, considerando que Deus pode transformar o sofrimento do justo em alguma coisa de muita utilidade ou bem desse mesmo justo. Propondo um esboço e lembrando que muitos consideram a história de Jó só na primeira parte, capítulos 1 e capítulo 2, Jó, o livro, envolve 42 capítulos, num debate, num diálogo longo que ali temos ou encontramos. Portanto, fazendo um esboço para o estudo do livro de Jó, propomos, entre outros que poderiam ser colocados, este, onde temos uma primeira parte, uma primeira sessão, envolvendo o capítulo 1 até o verso 10 do segundo capítulo, quando se diz ou fala-se sobre Jó é provado. Uma segunda parte, Jó e seus 3 amigos, que é a parte mais longa do livro, que vai desde o capítulo 2, verso 11, até o capítulo 31, verso 40. Uma terceira parte, a intervenção de Eliú, novo personagem que aparece e agora coloca palavras corretas de correção para Jó e seus 3 amigos. E finalmente, quando todos cessam de falar e há silêncio na aprendizagem de palavras mais corretas de Eliú, aí sim, quando o homem cala-se, aí Deus, na sua misericórdia, vem falar. Deus fala com Jó num diálogo maravilhoso, lindo, Deus falando com o homem. E última parte, como epílogo, capítulo 42, últimos versos de 7 a 17. É o encerramento do livro, a conclusão. Observe também, para entendermos, entende-se que a primeira parte, os primeiros capítulos 1 e 2 e o último capítulo não são colocados em forma poética. Um seria como a abertura de uma exposição poética e a outra parte seria a conclusão, não achando os eruditos uma forma de poesia que lhe pudesse estar ainda escondida. Passando a primeira parte, primeira sessão, Jó é provado. Nesta primeira parte, temos 2 subtítulos: Jó, sua retidão e seu temor a Deus, um testemunho do próprio Deus sobre ele, e um segundo subtítulo, as calamidades sobrevindas a Jó. Agora passamos ao texto. Nesses 3 primeiros capítulos, nos deteremos bastante nos versos, mas depois vamos pegar tão somente alguns versos modelos daquilo que Jó e seus amigos estão como que dialogando. Assim, no capítulo 1, verso 1, temos nos primeiros versos o testemunho de Deus a respeito de Jó e sua retidão.
e seu temor a Deus. A história diz: havia um homem na terra de Uz, não confundir com Ur, terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Um homem com muita riqueza. Verso 4: E iam seus filhos e traziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Então observe um homem muito rico, o mais rico do Oriente, com vários filhos que naquela fartura viviam dia a dia em banquetes, em festividades, e Jó, o pai, sempre correndo ao encontro da necessidade possível de seus filhos, apresentando a Deus holocaustos, sacrifícios, naturalmente fazendo a obra de um sacerdote, clamando a Deus pelo perdão, pelas faltas possíveis que seus filhos viessem a cometer, quando, naquele momento de felicidade e alegria ou tomado pelo vinho, pudessem exclamar alguma coisa imprópria, ferindo a dignidade de Deus. E Jó fazia isso continuamente. Aqui temos nesses versos estas palavras. Não é Jó falando de si, é um testemunho de alguém sobre este homem Jó. Assim continua a palavra, quando temos subtítulo As calamidades sobrevindas a Jó, verso 6 em diante. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Quantas qualidades! E aqui fica caracterizado que quem dá o testemunho é o próprio Deus. Mas voltemos ao verso 6. Dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. É uma citação que encontramos também em Gênesis capítulo 6. Como consideremos a palavra já estudada de Romanos capítulo 8, verso 14, que filhos de Deus são aqueles que são dirigidos pelo seu Espírito. Então esta palavra refere-se naturalmente o Senhor Deus como que reunindo todos aqueles seres, mais fácil de entender, angelicais, para alguma reunião, algum propósito. E esta palavra achamos também quando se trata sobre a sorte de Acabe. Há uma reunião nos céus e Deus está tratando um certo assunto. Só que tanto num caso como no outro, nesses 2 últimos exemplos que dei, aqui temos Satanás, que não é nada filho no seu comportamento, mas ele intromete-se nas reuniões
celestiais e apresenta-se também. Mas observe que é o próprio Deus quem provoca a situação. E Deus é perfeito. Deus não está sendo precipitado. Deus provoca. Tudo isso que gera a história de Jó, o livro de Jó. Para entender que não foi um acaso. Deus é quem está fazendo. Nele está o querer e o efetuar. Muito bem. Continua o diálogo de Deus com Satanás. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem, tudo que Jó tem, está na tua mão. Somente contra ele, contra Jó, não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Observe essas colocações. O que Satanás está dizendo? Jó é rico, tendo tudo, isso é fácil servir a Deus. Ser fiel a Deus tendo tudo é fácil. Se tirar a riqueza, aí você vai ver quem é o Jó mesmo. Observem que Jó está sendo fiel a Deus rico, quando muitos, na verdade, sendo ricos, deixam de ser fiéis a Deus. Esse é o mais natural que encontramos. Como disse depois a palavra, Tiago diz que o amor à riqueza é o princípio de muitos males. Mas observe que Jó não ama as riquezas, como Tiago cita, o amor à riqueza. O confiar nas riquezas, como Jesus disse para aquele mancebo. Não, Jó era rico. Mas observem a hipocrisia de Satanás. Porque quem era Satanás antes? Se Jó era muito rico, mais rico no Oriente, no seu tempo, Satanás era o mais rico, mais poderoso nos céus. Por que então não guardou a fidelidade a Deus? E vai querer colocar isso como razão da fidelidade de Jó. Então observe que a questão é também Deus mostrando para o próprio Satanás digamos assim, uma infidelidade sem razão dele para com o próprio Deus, quando ele deixou os lugares celestiais e foi construir outro reino nas bandas do norte. E atentemos, já temos observado algumas vezes que a palavra colocada nesses versos é Senhor, 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 Senhor. Pela exposição na introdução, podemos já entender que no original não deveria estar Senhor, mas é o Shaddai, né? O Todo-Poderoso, o Onipotente. Como Deus chegou a dizer que Abraão conheceu a ele, Deus, como o Todo-Poderoso. Continuando, verso 13 do primeiro capítulo, Satanás, retirando-se já da presença de Deus, vai agir. E diz o verso 13: sucedeu um dia em que seus filhos, filhos de Jó, e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus
caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Observe os desastres sucessivos e todos num único dia. Continuando o verso 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova, triste nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. A perda dos filhos, colocada por último. Observe o poder de Satanás quando Deus não o refreia. Poder para comandar exércitos de assaltantes, sabeus, caldeus, fazer vir um vento forte, um furacão, fazer vir também fogo do céu. Quantos desastres o mal pode fazer, e tudo num dia só, e calculadinho, para só deixar sair um. Como que numa zombaria, este um é para levar a nova, levar a notícia. Mas a palavra conclui no verso 20, mostrando a reação de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí está. Satanás ficou decepcionado. Tudo que ele argumentou diante de Deus não tinha firmeza, não era verdade. Mas observe bem a compreensão de Jó do domínio de Deus, do senhorio de Deus. Ele veio a este mundo sem ter nada e iria deste mundo sem levar nada. E quanto a Deus, sempre em qualquer situação, riqueza e pobreza, seja bendito o seu nome. Quanta dor Jó sentiu? Perder 10 filhos de uma só vez? Alguém pode medir isso? Às vezes por pouca coisa a gente já lamenta tanto e já desiste do Evangelho. E nesse tempo não havia conhecimento do grande amor de Deus para conosco, provado em Cristo Jesus, e a certeza de uma vida eterna tão clara como agora temos. Passamos ao capítulo 2, continua ainda esse subtítulo: as calamidades sobrevindas a Jó. E a história como que repete-se: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele,
homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Deus dá o testemunho, repete o testemunho e acrescenta: mantenha a sinceridade, apesar de tantos desastres na sua vida. Mais uma vez, filhos de Deus, os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, se reúnem, e Satanás, que não tem nada para ser chamado filho de Deus, entra no meio deles. Este acesso livre de Satanás para apresentar-se diante de Deus, que só vai terminar quando por fim é expulso do céu, segundo a citação de Apocalipse capítulo 12, depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, ali ter realizado a nossa remissão, para enfim ser expulso para sempre. Mas observem o costume dele, passear pela terra. Não tem coisa melhor para fazer lá no céu? É aquilo que já está escrito lá em Gênesis. Ele não iria aproveitar o poder que tem como ser celestial para estar envolvido em coisas altas. Estaria rastejante, só envolvido com os homens, pó da terra. Esse é o sentido que Jesus depois disse para Satanás em Mateus capítulo 16: não compreende as coisas de Deus, só as que são dos homens. É a tal cegueira espiritual, que é a prisão na qual Satanás já se encontrava desde os tempos antigos. Como hoje alguém pode ficar preso na bebida ou preso em outras coisas, vícios deste mundo, ele tinha uma prisão, um vício de não perceber as coisas grandiosas, celestiais ou de Deus, e ficava envolvido com as coisas dos homens. Cegueira. Satanás não se dá ainda por vencido e argumenta de outra forma diante de Deus. Verso 4: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Observe que Deus colocou uma restrição. Pode fazer o que quiser com Jó, mas na sua vida não pode tocar. Satanás, que tem poder para fazer descer fogo do céu, fazer ter furacão e um exército de bandidos atacar um lado ou outro lado, não pode, numa fração de segundo, tirar a vida de Jó. Não pode. Para nós compreendermos o poder, o domínio de Deus sobre tudo, sobre cada uma das nossas vidas. Nem que Deus ainda fosse cochilar ou tirar um soninho, Satanás não teria rapidez suficiente para nos trazer um mal que Deus não pudesse impedir. Assim continua a palavra. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele, Jó, lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto
não pecou Jó com seus lábios. Maravilha! Como ele tinha entendimento das coisas de Deus e como ele sujeitava-se à sorte, entendendo que esta sorte não era o acaso, mas era permissão ou mesmo uma obra do próprio Deus. A partir de agora, compreendamos e vejamos. Em momento algum, Jó disse: Satanás está me provando, Satanás está me fazendo passar por um estreito, Satanás, nada disso. Ele tira de Satanás qualquer poder de atuação. Ele só diz: Deus é quem está fazendo. E como dissemos no princípio, foi Deus quem provocou tudo isso. E Satanás, ainda que seja adversário de Deus, Deus sabe conduzir para trabalhar direitinho para ele, o próprio Deus. Assim passamos agora a segunda parte do nosso estudo, no esboço proposto para este livro, Jó e seus 3 amigos, o que vai desde o verso 11 deste capítulo 2 até o capítulo 31, verso 40, mostrando ser o texto mais longo, a parte do nosso estudo mais longa. E assim vem a expressão da palavra, mostrando que teremos ainda subtítulos: a reação dos amigos de Jó, 3 amigos que chegam para visitá-lo sabendo o mal que lhe sobreveio e que vão assistir e ouvir a lamentação de Jó, quando sentado em cinza e com aquele caco de telha se coçando, e dali os diálogos alternados que vamos ter entre todos esses personagens. Capítulo 2, verso 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, e concertaram juntamente virem, condoer-se dele e consolá-lo. 3 amigos. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. 3 amigos vêm ter com Jó. E qual é a reação desses amigos? De longe, já viram o estado lastimável de Jó, rasgaram as suas vestes, como que numa lamentação e no luto, lançaram também pó sobre as suas próprias cabeças. Imagine 3 amigos chegando para ver Jó, o mais rico do Oriente, ele ou sobreveio alguns males, vamos visitá-lo, em vez de vê-lo montado num cavalo, ou numa carruagem, ou com vários servos empregados em torno dele, ele muito bem vestido, ricamente vestido, vai encontrá-lo de roupas rasgadas, sentado no chão e coçando-se com um caco de telha. Quase não dá para acreditar. Que cena diferente que os 3 amigos viram, de um passado e de um presente. Mas eram amigos, tão amigos que ficaram assentados com eles, ou com Jó, 7 dias e 7 noites.
Qual de nós ficaríamos 7 dias, 7 noites sentado no pó lamentando com um amigo na sua má sorte? Talvez 7 minutos a gente ficaria. Ou, tá bom, 7 horas num dia. Mas ficarmos 7 dias, 7 noites sentados no pó? Eram amigos de Jó, amigos mesmo. Pelo menos pela ação do momento, mostraram-se solidários, consternados com tão grande desastre. Hoje em dia, muitas vezes nós não conseguimos isso não, e dizemos-nos amigos de alguém. Amigo é Jesus. Mas fica esta observação para considerarmos. Quando seus 3 amigos chegam, Jó derrama-se em lamentações. Observem o estado dele, talvez de dores, um estado lamentável, miserável, e começa Jó a falar. Vejamos, que diz Jó, capítulo 3, verso 1. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. Então Jó, observem bem, começa a lamentar e dizendo que um dia tal como esse não deveria ter existido. E nesse dia do seu nascimento, na verdade, deveria ter sido um dia de muitas trevas. Continua: a escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas no seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Quantas palavras fortes, duras. Jó renegando o dia do seu nascimento e a sua própria existência. Teríamos nós coragem de pronunciar palavras destas? E Jó fala, abre a boca e derrama-se em lamentação, amaldiçoando aquele dia em que nasceu. E continua, verso 11: porque não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Porque me recebendo os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como um aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Palavras fortes. Para ter tal sorte, via o mundo, ver grandezas e tantas coisas, e depois descer ao pó e
vivo ainda, está em tão grande miséria e dor? Está na sepultura junto com os príncipes que aproveitaram alguma coisa? Era muito melhor. A morte seria melhor, é o que Jó está querendo dizer. Verso 17: ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Observe, claramente Jó está dizendo, era melhor ter nascido morto do que estar nesse estado. Pode parecer estranho, sim, muito forte o sentido dessas palavras, mas lembremos que Salomão também, na sua sabedoria, chega a dizer alguma coisa assim: era melhor ser como um aborto que nunca viu a vida do que ser um homem que vive em forma sem sabedoria na face da terra, ou que não sabe conhecer o bem. Então, a razão de Jó expressar-se assim, já que o sábio Salomão disse também de igual forma. Só que ele, Jó, falava a seu próprio respeito, e Salomão falava de alguém que ele pôde contemplar e cuja vida pôde analisar. Continua o verso 23 do capítulo 3, dizendo: porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Por que o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu? Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Entendamos isso. Jó está mostrando o modelo da sua vida. Sendo mais rico do Oriente, nunca parou para desfrutar disso, sempre preocupado, temente a Deus, desviando-se do mal e correndo para propiciar seus filhos diante de Deus. Assim era a vida de Jó. Ele podia dizer: por que nascer? Por que vir ao mundo? Se agora continua a situação, antes do pão, o suspiro, e o gemido antes de tomar água, dor e mais dor lhe sobrevém. O que ele nunca quis que lhe sobreviesse, o que ele temia, lhe aconteceu. E assim fica a questão: por que viver um homem em tal situação? Aqui termina a lamentação de Jó no capítulo 3, verso 26. Passamos ainda nesta segunda sessão num terceiro subtítulo: Diálogos alternados. Agora do capítulo 4, verso 1 até o final do capítulo 31, nós teremos 3 diálogos. O primeiro diálogo no capítulo 4 até o capítulo 14, um segundo diálogo de Jó com um dos amigos, ou com seus 3 amigos, um após o outro, capítulo 15 até o capítulo 21, um terceiro diálogo com seus amigos, desde o capítulo 22 até o capítulo 31. Como é que isso será feito? Se pudermos analisar um quadro, uma tabela,
colocando todos esses fatos de diálogos alternados, nós vamos ter uma série de um primeiro diálogo, quando Elifaz, um dos amigos de Jó, fala-lhe e censura as suas palavras e o exorta ao arrependimento e confissão diante de Deus, nos capítulos 4 e 5. E Jó, então, a este amigo Elifaz, retruca ou replica, apresenta a réplica nos capítulos 6 e 7, não aceitando as suas palavras e contrapondo. Terminou Elifaz de falar e Jó de lhe responder em réplica, vem Bildade, um segundo amigo, que no capítulo 8 argumenta em apoio a Elifaz e contra Jó. Mas Jó toma a palavra e nos capítulos 9 e 10 replica as palavras de Bildade, o seu segundo amigo. Depois vem Zofar, o terceiro, que também vem acima de Jó com mais palavras, também querendo apoiar os primeiros amigos, mas Jó não aceita as suas palavras e replica nos capítulos 12, 13 e 14. Observe aqui um respeito de quando alguém está falando, ninguém se interpõe até que ele conclua totalmente os seus pensamentos. Nós vemos hoje em dia que há uma pressa das pessoas falarem quando o outro ainda não terminou de colocar os seus pensamentos. E aqui temos essa disciplina. O que fala, fala o quanto quiser falar, e os outros ouvem. E quem é citado na palavra vai ter o seu direito de defesa, de argumentação, de réplica, e falo tudo que tem que falar. Em oportunidade seguinte, entra outro personagem que também vai falar o que queira falar. Ninguém interrompe. Terminou, aí quem foi citado, Jó, vai replicar. Na sequência, Zofar. Se os outros tiveram cada um a sua oportunidade, quem ainda não falou, vai ter a oportunidade de falar. Observe essa disciplina. E por fim, encerra com Jó essa sequência de diálogo. Foi um ciclo de palavras de cada um dos seus amigos e a réplica. Depois teremos um segundo diálogo, em que numa segunda carga, num segundo ciclo, vem Elifaz e no capítulo 15 coloca mais palavras para querer fazer Jó convencer-se da razão que ele entende ter. Mas Jó no capítulo 16 e 17 replica e não aceita as suas palavras. Igualmente, depois ele faz falar a segunda vez, vem Bildade e fala a segunda vez no capítulo 18. E, por sua vez, terá que ouvir a réplica de Jó. Depois Zofar, numa também segunda oportunidade, fala no capítulo 20 e ouve Jó argumentando em contrário, replicando no capítulo 21. Este é o segundo ciclo de diálogo. Mas entramos no terceiro diálogo, em que ele faz o primeiro dos três amigos, volta no terceiro ciclo de palavras, capítulo 22, querendo convencer, argumentando com Jó, mas Jó não aceita e replica nos capítulos 23 e 24. Bildade vem à carga com a terceira palavra, no terceiro ciclo de diálogo. Coloca no capítulo 25 novas palavras. Jó não aceita
e longamente fala, capítulo 16, 27, 28, 29, 30 e 31. Quanto mais falam seus amigos contra ele, Jó se derrama em mais e mais palavras, ao ponto que Zofar não encontra ocasião mais para falar, desiste, e o ciclo ou os ciclos de debate cessam, porque quem teria oportunidade de falar na sequência seria Zofar, mas Zofar não quer falar mais, silêncio. Nós entraremos assim nesses diálogos alternados numa oportunidade seguinte. Mas observe, são textos longos, são debates de sabedoria, em cada um sábio argumenta com propriedade, querendo colocar Jó no entendimento daquilo que eles pensavam ser a razão do sofrimento de Jó, algum erro, alguma transgressão, e orientando Jó a arrepender-se diante de Deus e pedir clemência, o que Jó de forma nenhuma aceita. Jó não aceita. E nesse debate todo, ele faz com que seus amigos fiquem calados, não acham mais palavras. Mas no estudo desses capítulos precisamos ter cuidado, porque as palavras de Elifaz, Bildade e Zofar são cheias de argumentação e parecem nos convencer, mas não consegue convencer a Jó. E depois, ainda ao final, serão censurados por Deus, enquanto que as palavras fortes, graves, ousadas, ou mesmo por nós poderiam ser chamadas abusadas, Deus releva tudo isso e fala que Jó falou o que era reto. Então, numa análise, no estudo do livro, cuidado para nós não darmos razão a Elifaz, Bildade e Zofar, porque não estavam com razão. E a razão, por fim, vai ser totalmente de Jó, porque Deus vai dizer que Jó falou o que era reto. Ainda que, naturalmente, Deus vai corrigir Jó, mas ele será justificado até naquilo que, com insensatez, pudesse ter falado. Deus aceitou a sua insensatez diante do quadro que estavam vivendo. E assim, interrompemos agora o nosso estudo para continuarmos em oportunidade seguinte. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.